Irmãos amados, é um privilégio poder partilhar com vocês nesta noite tão bonita. Aqui está a minha esposa, a Tinha, e a Mariana, está aí também? Mariana está aqui fora. É um privilégio poder partilhar com vocês esta noite, então, a palavra de Deus, e uma honra, pastor, estar aqui com o senhor, eu com todos os irmãos. Quero convidar a igreja para ler comigo a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nosso tema é restaurando o fervor espiritual. Os terríveis anos da perseguição haviam chegado. A igreja de Cristo estava sofrendo ataques de todos os lados. Desde o ano 64, quando o imperador Nero incendiou a capital do império, a cidade de Roma, e colocou a culpa nos crentes por este ato criminoso, é que um banho de sangue, uma perseguição implacável, começou a existir contra a igreja. Os crentes eram queimados vivos em praças públicas, eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Uma chacina generalizada. A essas alturas, todos os apóstolos de Cristo já estavam mortos pelo viés do martírio. Apenas João ainda era sobrevivente. E agora, no governo de Domiciano, o apóstolo João é deportado para a ilha de Patmos. Domiciano foi considerado o segundo Nero, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Talvez Domiciano pensou que estava jogando uma pá de cal no cristianismo, isolando da igreja e colocando naquela ilha inóspita o último representante do colégio apostólico. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu. Aquilo que parecia ser um ponto de desânimo para a igreja, abriu as cortinas da eternidade
e revelou para a igreja que Deus estava no trono, que o Cordeiro estava com o livro da história nas mãos, e que o propósito de Deus era conduzir a igreja a uma vitória triunfante e gloriosa. Diz a Bíblia que era um domingo, o dia do Senhor. E João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta. E esta voz dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E diz a Bíblia que quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros, símbolo das 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus no meio da igreja. Na verdade, o mundo só consegue ver Jesus na igreja. E diz a Escritura que quando João se volta e vê Jesus, vê não mais o Jesus sofrido, humilhado, cuspido, esbordoado e pregado na cruz, mas vê o Cristo glorioso. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor, seus olhos brilhavam como chama de fogo, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, nas suas mãos ele segurava a liderança da igreja, seus pés eram como de bronze polido. E diz a Escritura que quando João vê o Cristo da glória, o Cristo glorificado, ele cai como morto aos seus pés. Não vê mais o Cristo, cujos cabelos estavam mais cheios de sangue e poeira, mas cabelos brancos como a neve. Não vê mais as suas mãos rasgadas pelos pregos, mas mãos que seguram a igreja. Não vê mais os seus pés emaciados e cheios de feridas, mas pés como de bronze polido. Não vê mais a sua voz como que embargada pela sede, mas ele vê a sua voz como voz de muitas águas. Não vê mais o seu rosto desfigurado pela dor e pelo sofrimento, mas o seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. E diz a Escritura que quando João cai aos seus pés como morto, Jesus põe as mãos sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E diz a Escritura que o que João vê agora é Jesus glorificado no meio da igreja, mas não apenas no meio da igreja. Capítulo 2, verso 1 diz que ele andava no meio da igreja. É muito importante entender, queridos, que Jesus está aqui nesta noite, e ele está andando no meio da igreja. Nós não podemos jamais perder isso de vista. Todas as vezes que nos reunimos na casa de Deus ou em qualquer lugar, em nome de Jesus, Jesus está ali, ele está presente. É isso que faz toda a diferença deste encontro para outros encontros. Nós não apenas reunimos um lugar especial, nós apenas não nos reunimos com pessoas especiais. A razão especial deste culto é que Jesus está aqui. Ele é o Rei da glória, ele é o vencedor da morte, ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz, ele quebrou a espinha da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está aqui nesta noite. E é importante entender que quando Jesus entra e caminha por entre as igrejas, ele sonda as igrejas, ele investiga as igrejas. E para essas 7 igrejas, Jesus Cristo vai tecer elogios para 2 igrejas apenas. Apenas elogios. Para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. As 2 menores e mais pobres igrejas da Ásia. Para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer, mas tem censuras também a fazer. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes.
Mas para uma igreja, só tem críticas e censuras e nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, a mais rica igreja da Ásia Menor. É curioso entender que Jesus Cristo vai usar um estribilho em todas as 7 cartas, para todas as 7 igrejas. Eu conheço. 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 Curiosamente, para 5 igrejas, Jesus usa a mesma expressão, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a sua e a minha vida. Jesus conhece o que você faz. Jesus conhece o que você realiza. Jesus conhece o que você fala. Jesus conhece o que você não faz. Jesus conhece o que você faz em público. Jesus conhece o que você faz em secreto. Ele conhece as nossas obras. Mas para uma igreja, a mais pobre das igrejas, uma igreja sofrida, uma igreja martirizada, Jesus Cristo diz assim, a igreja de Esmirna, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus conhece a sua dor, seu sofrimento, a sua angústia, as suas lágrimas secretas, as suas madrugadas insones, as suas noites de aflição. Ele conhece os seus gemidos secretos. Ele conhece quem é você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a dor que você está vivendo. Ele conhece todas as angústias que rondam a sua alma. Mas para outra igreja, a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo se dirige àquela igreja e diz, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque em Pérgamo estava o centro do culto ao imperador. Homem que estava sendo adorado como Deus. Também em Pérgamo ficava o templo de Esculápio, o deus da cura, o deus serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver no jaleco do seu médico uma cobra. Aquela cobra vem lá de Pérgamo. É a ideia do culto a Esculápio, o deus da cura, o deus serpente, símbolo da medicina. E Jesus Cristo percebe que nessa cidade, o Deus verdadeiro não está sendo adorado, não está sendo cultuado. O Cristo da glória não está sendo adorado. E então, Jesus Cristo se dirige àquela igreja dizendo, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Mas o que me impressiona, irmãos, é que Jesus Cristo, quando ele olha para a igreja, ele tem censuras a fazer, ele tem elogios a fazer, ele tem conselhos a dar, ele tem promessas a oferecer. E Jesus Cristo olha para essas igrejas e a avaliação que ele tem da igreja não é a que nós temos. Às vezes o que impressiona a nós não impressiona a ele. Por exemplo, Jesus Cristo se dirige à igreja de Esmirna e diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Quantas vezes você e eu achamos que uma igreja rica é uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento pomposo? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? É uma igreja que tem requintados móveis e aparelhagem tecnológica? Mas Jesus não tem a mesma opinião que nós. A mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo diz, você é pobre, mas aos meus olhos tu és rica. Porque a riqueza de uma igreja não está na beleza do seu templo, não está
quantidade de membros que ela tem, nem no orçamento que ela possui. A riqueza de uma igreja está na sua vida de intimidade com Deus. Pode ser uma tapera, pode ser de chão batido, pode não ter teto, mas se tem lá um povo que ama a Deus, esta é uma igreja rica aos olhos dos céus. Por outro lado, Jesus Cristo olha para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia. Aquela igreja era tão rica, que na cidade de Laodiceia, para os irmãos terem uma ideia, no ano 67, aconteceu um terrível terremoto, que destruiu a cidade de Laodiceia. Os cidadãos de Laodiceia eram tão ricos, que não aceitaram verba do Império Romano para reconstruir a cidade. Os próprios cidadãos ricos de Laodiceia reconstruíram a cidade. A igreja retratava a cidade rica de Laodiceia. A própria igreja se considerava rica e abastada. Mas Jesus Cristo olha para esta igreja e diz: tu és pobre, miserável, cega e nua. Jesus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Para Jesus não basta ser uma igreja grande, não basta ser uma igreja rica, não basta ser uma igreja influente na política, na sociedade, porque aquilo que pode ser grande aos nossos olhos, pode ser desprezível aos olhos de Jesus. Jesus olhou para a igreja de Sardes, e aquela igreja tinha um nome na cidade, de uma igreja viva, de uma igreja avivada. Ela mesma se considerava assim, mas Jesus, que conhece melhor a igreja, disse: tu tens nome de que vive, mas tu estás morta. Não adianta aparência, não adianta performance, não adianta ter a aparência de uma igreja fervorosa, avivada, porque Jesus olhou mais profundamente e disse: eu não acho íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Jesus não se impressiona com os nossos gestos, com o nosso performance religioso. Ele quer ver verdade no íntimo, Ele quer sondar o coração. Jesus olhou para a igreja de Éfeso, uma igreja ortodoxa, uma igreja que não suportava os falsos mestres e os falsos apóstolos, uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas, e Jesus elogia a igreja por isso. Mas Jesus identifica no meio de tanta ortodoxia, falta de amor. A igreja se reunia, era bíblica, era ortodoxa, era fiel à doutrina, mas aquela igreja tinha perdido a sua paixão por Deus. Há um grande risco, irmãos, de nós sermos presbiterianos, calvinistas, reformados, de termos uma sã doutrina, de zelarmos por ela, de conhecermos a Bíblia, de frequentarmos a igreja, de sermos zelosos nos nossos compromissos, mas as coisas estejam acontecendo já por um mecanismo, por uma rotina, por uma mesmice espiritual, onde o nosso coração já não mais pulsa de amor por Deus, já perdemos o fervor, já perdemos a alegria, já perdemos o entusiasmo, já perdemos o primeiro amor. Jesus censura a igreja por isso. Porém, ele olha para a igreja de Tiatira, e aquela igreja tinha amor, mas não tinha doutrina. Lá toleravam a falsa profetisa chamada Jezabel. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eu não aceito uma igreja ortodoxa sem amor, e eu não aceito uma igreja que tem amor, mas não tem ortodoxia. Nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Deus espera da igreja fidelidade não doutrina, mas Deus espera da igreja amor profundo uns pelos outros. Eu queria agora, depois dessa longa introdução, entrar um pouco na carta à igreja de Laodiceia. E a primeira coisa que eu percebo aqui, irmãos, é que Jesus Cristo foi totalmente fiel e relevante.
Jesus lia o texto e lia o contexto. Jesus era íntegro, mas Jesus era também relevante. E talvez você possa perguntar por que Jesus usou as figuras que usou na igreja de Laodiceia. Por exemplo, por que Jesus Cristo disse para a igreja assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou essa expressão? Por que Jesus usou a expressão, por exemplo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de enriqueceres? Por que Jesus Cristo disse para aquela igreja: aconselho-te que de mim compres vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a nudez da tua vergonha? Por que Jesus usou a expressão: eu aconselho que compres de mim colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas? Por que Jesus usou essas figuras de linguagem para a igreja de Laodiceia? Nós vamos entender que Jesus vai usar a geografia, a economia e a indústria da cidade para trazer uma lição espiritual para a igreja. Vamos entender a primeira figura. Quando Jesus Cristo usou a expressão: tu és fria, tu és morna, não és quente nem fria, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, Jesus estava usando um gancho da geografia da cidade. Eu vou explicar. Essa cidade ficava, a cidade de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, a região mais fértil da Ásia, hoje a Turquia. Se você perceber, 3 cidades estavam exatamente muito próximas, dava-se para ver uma a outra a olho nu: a cidade de Herápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Essas 3 cidades são citadas, por exemplo, em Colossenses capítulo 4. E Herápolis era famosa no mundo inteiro pelas suas fontes termais ou térmicas, águas quentes. E Herápolis era a nossa Caldas Novas ou Poços de Caldas do Brasil. Se você estiver e visitar aquela cidade, você vai ver que lá existe uma rocha de calcário branco, chamada até hoje Castelo de Algodão, onde as águas brotam quentes e vão rolando por aquela montanha de rochas calcárias brancas, formando piscinas de águas quentes. E as pessoas vinham ali do mundo inteiro para tratar da sua saúde através daqueles banhos quentes. As águas quentes de Herápolis eram águas terapêuticas e curativas. Do outro lado ficava Colossos, também famosa pelas suas águas frias e geladas, também terapêuticas. Pessoas vinham de longe para se banharem nas águas geladas de Colossos e eram curadas de algumas doenças do corpo. Porém, Laodiceia, a maior dessas cidades, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. A água que chegava em Laodiceia vinha das montanhas através de um aqueduto e chegavam ali mornas, tépidas, não eram próprias para beber e não tinham qualquer qualidades terapêuticas e curativas. Pois bem, Jesus pega esse gancho da geografia e diz para a igreja de Laodiceia: Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Não és nem quente como as águas de Herápolis, nem és fria como as águas de Colossos. Quem dera fosses fria como as águas de Colossos e quente como as águas de Herápolis. Mas porque tu és morna como as águas que chegam do aqueduto na cidade de Laodiceia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está nos ensinando? Nós precisamos conhecer a cidade onde estamos plantados. Nós precisamos conhecer a cultura da cidade. Nós precisamos conhecer a geografia da cidade. Nós precisamos conhecer a vida da cidade, para que nós falemos a essa cidade de acordo com a sua necessidade, dando respostas não a perguntas que o povo não está fazendo, mas trazendo respostas oportunas, pertinentes e relevantes para a igreja de Deus na cidade onde ela está plantada. Por que Jesus usou a figura do ouro refinado pelo fogo? É que Laodiceia era o maior centro bancário e econômico da Ásia Menor.
Todo ouro processado e descoberto na Ásia era purificado e depurado em Laodiceia e a partir dali exportado para o mundo. Jesus Cristo vai exatamente usar essa figura, essa linguagem bancária, comercial, para mostrar que não basta uma igreja ser rica financeiramente, mas ela precisa ser rica espiritualmente. Eu fico imaginando que os teólogos da prosperidade não teriam qualquer sentido de estarem em Laodiceia, porque a igreja já era muito rica. Ela não estava mais interessada em coisas materiais, porque ela já olhava para si mesma dizendo assim: eu sou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma mais. Por que Jesus usou, por exemplo, a figura compres de mim roupas brancas para te vestires? Porque Laodiceia era o maior polo têxtil da Ásia. Ali estava a mais importante indústria da lã negra, famosíssima na Ásia, exportada para todo mundo. E a igreja se orgulhava destas indústrias e fábricas de lã da sua cidade. Mas Jesus Cristo olha e diz o seguinte: eu quero que você compre de mim roupa branca para te vestires. Por que Jesus Cristo usou a figura do colírio para ungir os olhos? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia. Lá em Laodiceia ficava um centro onde se produzia um remédio chamado pó frígio, que era verdadeiramente milagroso no trato das doenças dos olhos. E Jesus Cristo diz para aquela igreja: aconselho-te que de mim compres colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Chama a sua atenção, portanto, para 3 mensagens então nesta carta. A primeira é um diagnóstico de Jesus. Segundo, é um apelo de Jesus. Terceiro, promessas de Jesus. Vamos ver qual é o diagnóstico que Jesus Cristo faz nesta igreja. Nesta igreja que se julga rica e abastada. Nesta igreja que se olha no espelho e dá nota máxima para si mesma. Nesta igreja que aplaude a si mesma e quase que o coral da igreja cantaria diante do espelho o hino Quão Grande És Tu. Como é que Jesus olha para esta igreja? Qual o diagnóstico que Jesus Cristo tem desta igreja? A igreja que recebe a maior censura de Jesus é a mais rica, a mais famosa igreja da Ásia. Mas eu chamo a sua atenção para o que Jesus Cristo não viu nessa igreja. Primeiro, Jesus não constata na igreja de Laodiceia nenhum problema doutrinário. Não tem falsos mestres, não tem falsa doutrina, não tem falso ensinamento. É uma igreja ortodoxa. É uma igreja fiel à doutrina. Essa igreja não está ameaçada pelos falsos apóstolos, como a igreja de Éfeso. Nessa igreja não tem falsos mestres na igreja, como na igreja de Pérgamo, que já tinha adotado lá a doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Nesta igreja tem integridade teológica, é firme na doutrina. Que mais Jesus não vê nessa igreja? Jesus não identifica nessa igreja nenhum problema moral. Não tem escândalo. Não tem pecados sexuais graves, como aconteceu, por exemplo, na igreja de Tiatira, onde a falsa profetisa Jezabel estava ensinando o povo de Deus a se prostituir. Não tinha falta de integridade moral, como na igreja de Sardes, onde Jesus Cristo disse: eu não acho íntegras as tuas obras, são poucos os que mantêm ainda as suas vestiduras brancas e incontaminadas. Na igreja de Laodiceia, a liderança não precisava se reunir para disciplinar ninguém. Era uma igreja de vida moral irrepreensível, de vida teológica irrepreensível. Terceiro lugar, Jesus não identifica em Laodiceia nenhuma perseguição. O mundo estava em ebulição. Na igreja de Esmirna, gente estava morrendo.
E Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Na igreja de Pérgamo, o seu líder foi queimado vivo dentro de um boi incandescente de bronze. Mas na igreja de Laodiceia não havia qualquer sinal de perseguição. Quarto lugar, na igreja de Laodiceia não tinha pobreza, não tinha crente necessitado, não tinha problemas financeiros. Era uma igreja rica e abastada. E esta igreja ortodoxa, de moral ilibada, esta igreja rica, esta igreja em paz, é a igreja que recebe a mais severa censura de Jesus. Qual era o problema dessa igreja? Falta de fervor espiritual. Amados irmãos, paremos um pouquinho para pensar agora. Qual é o seu problema? Porque às vezes nos orgulhamos tanto de sermos uma igreja ortodoxa. Quase que aplaudimos a nós mesmos, somos um forte. Somos uma igreja que não negocia a verdade, louvado seja Deus por isso. Mas isso não é suficiente. Às vezes nos orgulhamos, porque somos uma igreja íntegra, que sabe lidar com integridade com dinheiro, que conseguimos dar relatório de cada centavo que entra na nossa tesouraria, louvado seja Deus por isso. Mas isso não é suficiente. Louvamos a Deus porque os nossos jovens têm namoros puros, porque no nosso meio não há escândalos de infidelidade conjugal, porque não temos que nos reunir para disciplinar os membros por deslizes morais, graças a Deus, mas isso não é suficiente. Louvamos a Deus porque o nosso povo é próspero. Louvamos a Deus porque estamos numa nação onde temos liberdade de ir e vir, mas isso não é suficiente. Jesus identifica falta de fervor espiritual. As brasas estão cobertas de cinzas e o fogo está se apagando. Como é que anda o fervor no seu coração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de meditação da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você esteve encantado com a graça de Deus e começou a chorar diante de Deus pela alegria da salvação? Qual foi a última vez que você saiu da sua casa com o coração queimando de amor pelos perdidos e levou a palavra de Deus para alguém que estava indo para o inferno? Qual foi a última vez que você se derreteu diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, para se encantar com a glória de Deus e com a graça de Deus? Qual foi a última vez que você veio para a casa de Deus com aquela expectativa de algo sobrenatural na sua vida, de um milagre de Deus na sua história? Amados irmãos, corremos o risco de nos tornarmos, de fato, uma igreja ortodoxa, uma igreja moralmente irrepreensível, uma igreja próspera, uma igreja que tem paz, mas uma igreja que já perdeu o fervor espiritual. Vamos ver o diagnóstico de Jesus. Olha comigo, por favor. Quando Jesus diz: conheça as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando eu perco o fervor espiritual, em vez de ser o deleite de Deus, eu provoco náuseas em Jesus. Deus nos criou e nos salvou para sermos o seu deleite. Somos
criados por Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos a menina dos olhos de Deus, somos a herança de Deus, somos a morada de Deus, somos o prazer de Deus, em quem Ele tem todo o seu prazer. Mas quando você, crente no Senhor Jesus, mesmo ortodoxo, mesmo de vida moral ilibada, quando você perde o fervor, você provoca náuseas no Senhor Jesus. Já parou para perceber isso? A gravidade disso. Eu não sei se você tem ficado com o seu coração aflito com isso, mas uma das coisas que eu noto, uma tendência no meio evangélico hoje, é que a igreja evangélica está se secularizando galopantemente. Nós estamos cada dia mais imitando o mundo, e o mundo está cada vez mais entrando para a igreja. Não tem nada mais que me aflige hoje, pastores, do que ir em cerimônias de casamento, onde fazemos um belo culto de gratidão a Deus, e depois vamos para um cerimonial, e o ambiente é totalmente outro. As músicas são mundanas, a bebida alcoólica que domina, as luzes das boates circulam o ambiente, pessoas saem embriagadas, e a igreja está perdendo o fervor, porque estamos com medo de dizer que somos diferentes, que precisamos ser diferentes. O namoro dos nossos jovens não é tão diferente hoje mais do que o namoro dos jovens não crentes. O índice de divórcio no meio evangélico hoje não é tão diferente do índice daqueles que não são evangélicos. Frequentamos a igreja. Somos zelosos de algumas tradições, mas perdemos o primeiro amor. Falta fervor espiritual. Falta avivamento espiritual. Falta acender a chama que arde no nosso peito. Jesus Cristo olha para esta igreja que talvez, se fosse hoje, qualquer de nós sentir-se honrado em ser membro desta igreja. Uma igreja ortodoxa, que leva a sério a palavra de Deus. Uma igreja que não tem escândalos morais. Uma igreja próspera. Uma igreja que tem paz. Mas Jesus Cristo olha e diz: não. A mornidão aqui. A falta de fervor aqui. A falta de entusiasmo aqui. As coisas estão acontecendo, mas Deus não é o centro de todas essas coisas. A tendência do fogo é se apagar. Se você retirar o combustível do fogo, ele se apaga. Ou o fogo alastra, ou o fogo apaga. É preciso manter o fogo aceso, queridos. É preciso manter o fervor vivo. É preciso ser uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, cheia do vigor, cheia do fervor espiritual. Esse é o diagnóstico de Jesus. E eu fico pensando, qual o diagnóstico que Jesus está dando da minha e da sua vida nessa noite? Ele está aqui. E Ele nos conhece. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece onde estamos. Ele conhece as nossas angústias. Ele tem a radiografia perfeita do nosso estado espiritual nesta noite. Por isso eu gostaria de partilhar com você o segundo ponto, o apelo de Jesus. Veja comigo, por favor, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas.
O que me impressiona é que Jesus é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, mas Ele se aproxima da igreja não dando ordens, mas dando conselhos. Ele se aproxima da igreja como um mercador espiritual, como um mascate espiritual, vendendo produtos, só que esses produtos são de graça, mas esses produtos são essenciais. O que Jesus está dizendo é que a igreja não pode se contentar apenas com prosperidade material, que ela precisa conhecer a verdadeira riqueza espiritual. Só Jesus tem ouro, ouro puro que enriquece. Agora preste atenção aqui, amados, no versículo 18: aconselho-te que de mim compres. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando a igreja às vezes descobre que a coisa não vai bem, o homem tem a tendência de buscar soluções. Cria mais um método, faz um planejamento estratégico, cria uma alternativa. Vamos mudar esse programa, vamos mudar aquela outra atividade. Jesus está dizendo o seguinte, que a solução para uma igreja que perdeu o fervor espiritual não é buscar novos métodos, não é buscar novidades no mercado da fé. A solução para uma igreja que perdeu o fervor espiritual está em Jesus. Ele é o remédio para a igreja. Aconselho que compres de mim. Jesus é a saída, Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Ele que tem o remédio, a solução para a igreja. Não precisamos correr atrás de novidades, não precisamos buscar novas doutrinas, novas experiências, nós precisamos voltar-nos para Jesus. Ele que tem o ouro puro, Ele que tem as roupas brancas, Ele que tem o colírio. Quando Jesus Cristo disse, aconselho que de mim compres roupas brancas para te vestires, roupas brancas falam de duas coisas, de justiça e de santidade, de salvação e de vida pura. Só Jesus pode dar salvação e só Jesus pode dar santidade. Nós não vamos conhecer o caminho da salvação e nem o caminho da santidade fora de Jesus. Quando ele diz, aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos, ele está dizendo que a igreja precisa de percepção e discernimento espiritual. Não basta ver com os olhos da carne, é preciso ver com os olhos do Espírito. É preciso ter discernimento espiritual. É preciso ter sabedoria espiritual, e nós não vamos ter nem riqueza espiritual, nem santidade, nem discernimento fora de Jesus. É em Jesus que nós temos todas essas percepções alargadas em nossa vida. Olha comigo o verso 19. Jesus faz uma afirmação e depois dá uma ordem. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esta é a afirmação. A ordem vem em seguida: sê pois zeloso e arrepende-te. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a despeito da situação da igreja de Laodiceia, ele não desiste da igreja, ele não abre mão da igreja. Talvez você que veio aqui hoje está com seu coração frio, ou talvez com o coração morno. Talvez o fervor espiritual já acabou. Talvez você venha na igreja porque seu pai é crente, porque sua mãe é crente, porque eles obrigam você a vir, ou constrangem você a vir, ou você fica sem jeito de não vir. Talvez você venha à igreja há anos, nada acontece na sua vida. Jesus está dizendo para você hoje: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu não abro mão de você, eu não desisto de você. A despeito da sua situação, eu ainda invisto em você. Eu ainda quero ver um tempo de restauração na sua vida. Eu ainda quero ver o seu coração queimando de novo. Eu ainda quero ver você voltando ao primeiro amor. Eu ainda quero ver essas cinzas sendo sopradas pelo vento do Espírito, e essas brasas sendo acesas outra vez, e essas chamas ardendo de novo.
Eu espero que você volte ao primeiro tempo, onde você vibrava com Deus, onde você tinha prazer em orar, onde você tinha prazer em vir para as vigílias, onde você tinha prazer de trazer a sua Bíblia à igreja, onde você tinha prazer de falar de Jesus, onde você tinha prazer de levar um folheto no bolso para entregar a alguém que não conhecia Jesus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A ordem é essa: ser pois zeloso e arrepende-te. Muda a sua vida, muda a sua conduta, muda a sua postura. Não endureça o seu coração. Volte para Deus, volte para Jesus, volte para a fonte, volte para aquele que pode restaurar a sua vida. Agora chega ao versículo 20. Jesus usa uma outra figura. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Queridos pastores, o que me impressiona nesse texto é a possibilidade da igreja se reunir, da igreja cantar, da igreja orar, da igreja pregar, e Jesus ainda estar do lado de fora da igreja. Porque às vezes nós cantamos porque gostamos de cantar. Às vezes nós pregamos porque gostamos de pregar. Às vezes nós oramos porque acostumamos a orar. Às vezes essas coisas todas acontecem, mas nós somos um fim em nós mesmos. Jesus está do lado de fora. O que é impressionante é que Jesus insiste, diz: eis que eu estou à porta e bato. E a palavra aqui não é bater e ir embora, não é bater e continuar batendo e insistindo. Deus está insistindo com você. E ele está dizendo o seguinte: se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, e você comigo. Que Jesus nos convide para cear com ele é um alto privilégio, mas que Jesus queira cear conosco é algo milagroso. E significa que ele quer ter intimidade com você, que ele quer desfrutar de comunhão com você, que ele não quer ser apenas o Deus do seu pai, do seu avô, da sua mãe. Ele quer ser o Deus da sua vida, ele quer ser o Deus da sua experiência, ele quer conhecer você e desfrutar com você deste momento de comunhão e de intimidade profunda. Agora notem vocês que a mesa é individual, é particular, é secreto, é o seu quarto, com a porta trancada, com o seu joelho dobrado, com as suas lágrimas rolando, sem holofotes, para você estar lá num banquete bendito, glorioso, com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você abrir a porta, disse Jesus: eu vou entrar, eu vou cear com você, e você vai cear comigo. Este é o apelo de Jesus. Ele não está querendo nos obrigar, não. Ele está querendo estar numa mesa conosco. Ele poderia nos rechaçar, ele poderia nos rejeitar, ele poderia dizer: basta, chega. Mas externamente ele está insistindo: eu quero entrar na sua vida, eu quero ser com você, quero ter comunhão com você, eu quero que você experimente a vida plena que eu tenho para lhe oferecer. Eu quero que você saiba a excelência do poder que eu quero lhe dar. Eu quero que você conheça a paz que excede todo o entendimento. Eu quero que você experimente a alegria indizível e cheia de glória. Eu quero que você conheça o que eu tenho para lhe oferecer. Este é o apelo de Jesus. Vamos terminar falando sobre a promessa de Jesus. Volte comigo os seus olhos para o verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas palavras diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Ele tem credenciais para fazer promessas. Primeiro, porque ele é o Amém, ele é o homem, ele é a palavra última de Deus. Ele fala e cumpre o que promete.
significa o seguinte: que ele chamou a ordem o caos. Ele criou do nada o universo, e depois ele colocou em ordem todas as coisas que ele criou. Não importa se a sua vida está um caos, aquele que é o Criador do universo pode colocar em ordem também a sua vida. Pode colocar em ordem as suas emoções, pode colocar em ordem o seu casamento, pode colocar em ordem a sua família, pode colocar em ordem a sua vida espiritual esta noite. Que promessas ele está fazendo? Veja comigo, por favor, o verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa é a promessa. E notem que eles saem de uma figura de privacidade e intimidade no verso 20, a mesa da comunhão, para a publicidade universal do trono. Quem tem comunhão na mesa tem popularidade no trono. Você sai do secreto para o público. Se você tem comunhão com Ele, você tem promessa de sentar-se no trono com Ele. Note vocês que o Senhor nos promete não apenas irmos para o céu, mas também irmos para o trono. Não apenas para estar no paraíso, mas estarmos reinando com Ele no seu trono. Deus promete a você mais do que o céu. Ele promete a você governo, trono, reinado, bem-aventurança eterna. Glória a Deus. A grande pergunta que você e eu precisamos fazer nesta noite é: qual é a resposta que nós vamos dar a esse diagnóstico, a este apelo e a esta promessa? Sabe o que marcou minha vida neste ano passado? Eu estive nessa cidade, eu estive nessa região, eu visitei essas 7 igrejas dadas, e hoje ali só tem pedras e poeira. Aquelas igrejas são apenas uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Todas elas estão mortas. Todas elas. Na região dessas 7 igrejas hoje, tem menos de 1% de crentes. Menos de 1%. Sabem por quê? Porque essas igrejas perderam o fervor espiritual. Porque essas igrejas não ouviram a voz do Espírito. Quem tem ouvidos ouve, o Espírito diz às igrejas. Eu olho para a Europa, continente que enviou missionários para o mundo inteiro e levou o Evangelho para os mais longínquos rincões do mundo. Hoje, a Europa é um continente pós-cristão. Menos de 4% dos europeus frequentam hoje uma igreja evangélica. Os nossos templos evangélicos estão sendo vendidos para se transformarem em museus ou em mesquitas muçulmanas. A igreja está morrendo. Eu olho para a América do Norte e as igrejas estão perdendo milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Vemos a realidade chamada Dead Church, igrejas mortas. Mas hoje, na Odisseia, é apenas uma vaga lembrança de uma igreja que se foi. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos como que numa corrida
de bastante. Nós vamos legar à geração futura uma herança. A pergunta é: que herança vai ser essa? Está provado estatisticamente que de 3 em 3 gerações corre-se o risco de enfrentar-se uma apostasia. Podem ter certeza disso, os nossos pais foram mais comprometidos com o Evangelho que nós somos hoje. Podem ter certeza de uma coisa: menos que Deus tenha misericórdia e traga um avivamento sobre nós, os nossos filhos pertencerão a uma geração menos comprometida do que a nossa hoje. Se Deus não tiver misericórdia, enfrentaremos uma apostasia, a não ser que Deus, pela sua graça, sopre com o seu Espírito as cinzas que cobrem essas brasas e venha acenda de novo essas chamas. Precisamos de fervor espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.